Está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no nosso canal do YouTube, sempre com muita informação de qualidade, um grande time de profissionais para trazer com credibilidade e informação para a sua noite. E eu tenho o privilégio de receber aqui nessa noite para dar continuação a essa noite de muita informação, porque nós começamos com a doutora Letícia Bortolini, né, falando sobre os cuidados com o verão. Agora a doutora Eritone Menezes para falar sobre a fimose, um problema que acomete boa parte das crianças, jovens. E o doutor hoje vai falar um pouquinho sobre os avanços na cirurgia e as tecnologias para aí ajudar quem sofre aí com a fimose. Doutor, muito bem-vindo, um privilégio recebê-lo aqui. Paula, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Agradeço. Um prazer estar aqui no estúdio novo. É isso aí, você não tinha vindo aqui ainda, né? Muito legal, parabéns. Obrigada. E hoje vamos falar de um assunto diferente, né? Sempre venho aqui para falar umas coisas meio pesadas. Câncer, essas coisas. Você veio com fotos de novo, né? Sempre tem que ter, porque as pessoas Ele tem são uma palavra, exatamente. Doutor. Doutor, o que caracteriza de fato a fimose? A fimose consiste na não abertura do pênis, ou seja, é quando o prepúcio, a pele que recobre a glande, ela não deixa a glande, a cabeça do pênis sair. E isso se torna a fimose. Perfeito. É normal em crianças? E quando que se torna uma condição preocupante? A fimose em crianças costuma-se dizer que é uma fimose fisiológica, ou seja, é inata da criança, né? E de 3 a 5 anos, se persistir com a não abertura da glande, tem a indicação de fazer a cirurgia. Então, com o passar do desenvolvimento da criança, com orientação do médico para a mãe, fazendo massagem no pênis, você consegue soltar algumas aderências laterais que ficam entre o prepúcio, a pele e a glande consegue ser exposta. E quais são os sinais de que a cirurgia é necessária? Existem sinais que apontam que é necessária a intervenção cirúrgica? Em crianças, é necessário quando você tem um quadro de infecção, dor. Então, são aquelas crianças pode ser até abaixo de 3 anos, mas que tem infecção de urina, coisa que não é comum nessa idade, que você vê que ela vai fazer xixi, cria uma bolinha no prepúcio, porque não abre de jeito nenhum, e isso retém urina e faz com que tenha infecção. Depois dor para urinar, e pode ter também assaduras e inflamação da pele. Se isso se torna um quadro recorrente, tem indicação de fazer cirurgia. Nós temos tipos de fimose, doutor? Sim, temos graus, né? Trouxe foto para mostrar pra gente, uma foto né? Pro Pedro colocar pra gente. Vou colocar a fotinha aqui pra gente mostrar os graus que existem da fimose. E comentarmos um pouquinho das possíveis complicações, né, doutor, de cada caso. Essa aí. Então aqui a gente consegue ver da esquerda para a direita, a gente tem a fimose grau 1. Essa que eu acabei de explicar. Então, essa aí é a fimose grau 1 da esquerda. Você pode ver que o prepúcio recobre totalmente a glande. Quando acontece esse quadro e a criança menor de 3 anos tem infecção, dor, tem indicação de fazer a cirurgia. Aí a gente tem os graus recorrentes, o grau 2, o grau 3, o grau 4, o grau 5, é quando ele consegue abrir completamente a glande com o prepúcio. Né? Com massagem eu consigo abrir do grau 2 para o grau 4 tranquilamente com o desenvolver da criança. Perfeito. Então muitas mães ficam meio que desesperadas, apreensivas, porque a glande do pênis da criança não abre e ficam fazendo muita força. Massagens, essas massagens desnecessárias, às vezes por uma força desnecessária, provoca fissuras, rachaduras, e isso pode levar à proliferação de bactéria. Então a mãe acha que está fazendo um serviço, está prejudicando a criança. Está forçando ali. Está forçando e está machucando. E aí quanto mais você machuca, mais cria um processo inflamatório, mais fechado vai ficar o pênis. Doutor, a gente sabe que houve muitos avanços, né, nas cirurgias para fimose, né? Quais são as técnicas mais modernas e menos invasivas disponíveis atualmente? Assim, cronologicamente, falando da história, já que você me perguntou as mais modernas, vou falar da antiga para a moderna. Sim. A gente tinha no tempo de antigamente, né? Até a gente vê no Velho Testamento que se fazia a circuncisão, né?
Naquela época não existia anestesia. Então, simplesmente pegava as crianças recém-nascidas e cortava o prepúcio. Né? Então, era o rabino ou alguém da igreja da religioso que fazia esse procedimento. Sim. Com o passar dos anos, com o advento da anestesia, foi melhorando a técnica e a qualidade. Então, a gente consegue anestesiar o paciente para ele não sentir dor e a gente consegue cortar e fazer a postectomia, que é o nome da circuncisão. Né? Existe, basicamente, assim, duas formas de se fazer a postectomia. Posso fazer uma postectomia parcial e uma total. A parcial, quando eu faço? Geralmente, em crianças ou em adolescentes que têm um processo infeccioso e precisam operar. Só que o prepúcio, ao decorrer da idade dele, na idade adulta, se ele tiver algum problema na uretra, eu uso o prepúcio como retalho. Então, se eu fizer uma fimose parcial, uma postectomia parcial, retirar só um pedacinho do prepúcio dele, eu consigo guardar a pele caso eu tenha necessidade no futuro. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar bem. Os cirurgiões pediátricos usam essa técnica há muito tempo, de tirar só um pedacinho do prepúcio e deixa a glande só um pedacinho da glande que poupa a pele. Pacientes mais velhos, mais idosos, que têm dificuldade de manusear o pênis, a gente retira totalmente o prepúcio, deixa ele bem para baixo, então a glande não vai ser coberta, não vai ter resquício de urina. Então, basicamente, são essas duas técnicas. Né? A recuperação é mais rápida com essas técnicas? Assim, modernamente, a gente evoluiu da cirurgia do corte, a gente corta o prepúcio e dá pontos, né? Para o laser, muita gente usa o laser de CO2, porque quando eu vou cortar a pele com laser, eu corto com bisturi frio, vai sangrar. Sim. Se eu corto com laser, eu vou coagular, então o corte vai ser retilíneo, vai cauterizar, vai diminuir a inflamação. Perfeito. E com isso vai ter menos dor no pós-operatório. E no decorrer disso, no avanço da tecnologia, tem o grampeador, que veio para assim, no meu caso, ao meu ver, eu acho que é melhor do que o laser, porque o grampeador é mais rápido, não tem que cortar. Você simplesmente agrega a glande no aparelho, ele grampeia e quando solta, ele já está grampeado e pronto a cirurgia. E não tem sangramento, não tem inchaço e é uma coisa fantástica. Então, e o tempo de recuperação é muito mais rápido e tem menos inflamação local. E com isso menos dor, né? Porque acho que um dos traumas maiores de quem pensa em fazer essa cirurgia é dor no pós-operatório. Esse grampeador tu trouxe para mostrar para nós? Trouxe sim. Sempre trago uma. Esse grampeador é de uso individual, doutor? É individual, esse aqui é descartável. Ah, sim. Usou, joga no lixo. Isso aqui é... Aproxima aqui para nós, Pedro, na câmera. Qual que eu mostro? No meio aqui, ele vai aproximar nessa câmera pra gente mostrar com mais precisão. Como se fosse um revólverzinho, né? Então é um dispositivo. Eu trouxe um vídeo, mas só para mostrar rapidinho. Ele vai soltar um vídeo também na edição. Que aqui eu consigo colocar a glande do pênis aqui dentro. Amarro o prepúcio aqui para cima, coloco de volta isso aqui, aperto, 3 minutos apertando aqui, 3 minutos. Na hora que eu solto o gatilho, ele já cortou a pele e está pronto. Numa cirurgia de corte normal eu levo 1 hora, na cirurgia do laser vai levar 1 hora também. Porque é muito mais delicado, é muito mais detalhado, é uma plástica que você faz. Sim. E com isso aqui o negócio já sai pronto. Então acho que essa é a vantagem do grampeador. Pro cirurgião é fantástico, porque é rápido de ser feito. E também o pós-operatório, porque o paciente não fica te ligando toda hora falando, tô com dor, tá sangrando, tá inchado. Então ele te poupa já desses traumas que o cirurgião tem de fazer esse tipo de cirurgia. Ele já sai aí. Já sai tudo aqui, já sai aqui. Olha sai só, pronto. que legal. Coloca o vídeo, Pedro, pra gente mostrar aqui. Então, falando das técnicas modernas, eu acho que o grampeador, como eu expliquei um pouco, trouxe um vídeo para exemplificar como é feita a cirurgia. Então, é uma coisa muito simples de ser feita, é rápido e é tecnológico, né? Eu acho que, como toda vez que eu venho aqui, eu falo da tecnologia da urologia e cada dia que passa a gente tem a tecnologia nos ajudando.
todo esse processo. O mais difícil é prender ali o prepúcio. Prendi o prepúcio, apertei o gatilho. Eu deixo 3 minutos. Aqui no vídeo fala 30 segundos, mas a gente teve um estudo em São Paulo com os meninos que fizeram 50 casos e eles falaram que o tempo médio legal é 3 minutos, para que os grampos um entre dentro do outro e não solte precocemente. Perfeito. Aí, tirou, já sai pronto. Olha aí, sem sangramento. Sem sangramento, sem inchaço, sem dor no pós-operatório. Sensacional. Então é sensacional Que isso aí. evolução, hein, doutor? Evoluindo para melhorar a qualidade, para que as pessoas possam, né, Sim. se cuidar, porque tem consequências, né, doutor? Quais são os riscos, né, de infecções recorrentes, como a balanosposite? Então, assim, a balanosposite é uma infecção que acontece na glande e no prepúcio. Ela pode ser provocada por fungo, que é a Cândida albicans, que é o mais comum, ou por bactérias, pode ser estafilocócica ou streptocócica. E ela provoca um processo inflamatório, um inchaço na glande e no prepúcio, com drenagem de secreção, e isso pode provocar o fechamento do prepúcio, provocando uma fimose. Tá? É claro que não vai ser na primeira vez, mas esse processo recorrente provoca inflamações cada vez maiores e provoca uma fimose e tem a necessidade de se fazer a cirurgia. É uma das indicações, né? É uma das indicações. Eu acho que Cadê a foto, Pedro? Tem fotinha também. Tá vendo, doutora Aritônica, essas fotos dele, doutora Aritônica? Essa é a foto ficou meio desfocada, né? Mas dá para ver o vermelho ali. É uma inflamação no prepúcio. Provoca algumas fissuras. Aqui, ó. Essa aqui, passa a próxima, é a glande de um pênis num paciente diabético, que é uma das causas de balanosposite. Então, o paciente que tem diabetes, ele elimina muito açúcar na urina. E o eliminar de açúcar faz com que prolifere micro bactérias ou organismos ali no prepúcio, provocando inflamações recorrentes. E é um dos principais, um paciente adulto, uma das principais indicações de cirurgia é em paciente diabético, obeso, que tem imunidade ruim, ou paciente que tem alguma doença autoimune, que toma algum remédio que deixa a imunidade baixa, ele vai ter facilidade de ter infecção recorrente e provocar o fechamento da glande. Ou, em alguns casos, pacientes têm fissuras, que são cortes. Ele tem uma relação sexual com a esposa. Depois da relação, ele vai tomar banho, arde o pênis, ele não consegue fechar. Por quê? Porque está friável, está machucado, aquilo ali está muito sensível. Então, esses quadros recorrentes é também uma das indicações de se fazer a cirurgia. Porque o paciente tem que ter, né, trabalhar, tem que ter uma vida social, tem que ter uma vida sexual também, para o dia a dia dele, né, da vida amorosa, da vida como casal. E muitas vezes alguns pacientes, eles se negam a ter relação sexual pelo medo que ele vai ter de ter dor. Então, às vezes, até a relação entre o marido e a mulher fica um pouco prejudicada por isso. E é bom lembrar que esses casos de balanosposite também pode afetar a mulher. Então, às vezes, o que acontece é uma troca. O marido está com balanosposite, ele tem relação sexual com a esposa fica, o marido trata, porque foi neurologista, a esposa ele tem relação com a esposa passa para ele, e um fica no círculo vicioso. Então, quando tem esse quadro recorrente, inclusive para proteger a parceira, porque toda vez que você tem uma infecção, você tem a queda da sua imunidade. Então, é melhor operar o homem, né? Resolver, retirar o prepúcio. Por quê? O que acontece? Por que operar resolve? Porque imagina, a glande fica coberta. Ela fica úmida. Sim. Aí prolifera bactérias e fungos. Se eu faço a cirurgia que a glande vai ficar exposta, acabou o problema. Não vai ter mais esse problema de ficar umidade. Então vai acabar o problema de ter infecção na esposa também. Então é um quadro que o urologista ajuda os dois, o homem e a mulher. Muito bom, doutor. Há possíveis relação com o câncer de pênis em casos mais graves? Então, o câncer de pênis, em alguns casos, é provocado por fimose. Fimose grau 1, que o paciente não consegue expor a glande, o homem ele produz uma secreção chamada esmegma. Abaixo da glande, em alguns pacientes, a gente tem uma glândulazinha, glândula de Tyson, que produzem secreção. Ela é um lubrificante natural que a gente tem.
Em alguns homens da raça negra, principalmente, tem uma hipertrofia. Alguns pacientes procuram a gente no consultório achando que aquilo ali é um câncer ou é uma verruga. Não, é uma glândula hipertrofiada. Existe tratamento estético para isso. A gente tem na clínica, que é o laser. A gente coloca o laser, a gente consegue diminuir essas glândulas de Tyson e melhorar a aparência. Com o decorrer do tempo, vai aparecer de novo. Então, os pacientes que têm uma fimose que não deixa aparecer a glande pela produção de esmegma pode levar ao aparecimento do câncer de pênis. Se você pegar a população de Israel, não existe câncer de pênis. Porque eles cortam ali a pele, né? Exato, é questão de higiene. Higiene. O câncer de pênis pode aparecer por uma outra coisa, um machucado que o paciente teve, alguma outra patologia, mas não por questão de higiene. Ele vai estar sempre com a glande exposta, então ele vai estar com o pênis limpo, teoricamente. Uma das coisas que a gente também tem que evitar é de usar cueca sintética, porque promove muito calor numa troca. Então, de preferência, usar sempre cueca de algodão. Né? Lavar o pênis sempre com sabão neutro, de preferência. E as roupas não colocar cuecas e meias, não usar amaciante. De preferência, sabão de coco, para evitar infecções e inflamações. Porque provoca irritação na pele e pode levar a balanite, né? Inflamação da glande e do prepúcio. Então, não se recomenda usar amaciante. Impactos na qualidade de vida sexual do homem. Há impactos? Os impactos são o quadro do paciente ter dor. Ele já está com o psicológico abalado, então ele sabe que ele vai ter dor, ele não vai querer ter relação sexual com a esposa. Porque toda vez que ele tem a relação, ele tem fissuras no prepúcio e provoca dor, e às vezes sangramento. Então o paciente fica sempre, às vezes pode postergar e abalar a relação sexual. Quais benefícios para a saúde geral do homem ao realizar a cirurgia, doutor? Higiene, acho que é a principal, né? Não tem aquele odor, o cheiro forte, então vai acabar isso. Você vai prevenir de ter um câncer de pênis provocado por má higiene, né? Você não vai ter dor durante o ato sexual. Então, são coisas que vai melhorar a sua qualidade de vida no dia a dia. Só para a gente frisar, casos em que a cirurgia é indispensável, né? Por complicações ou infecções frequentes. Em que caso não há mais para onde correr? É necessário fazer a cirurgia, não tem outra alternativa. Então, um dos principais casos na vida adulta é a diabetes. Então, uma balanite diabética é indispensável que se realize a cirurgia. Porque o paciente vai ter o quadro recorrente. Ele pode melhorar hoje, mas daqui 3, 4 meses ele vai ter de novo. Então, uma das principais causas, né? Em crianças menores de 3 a 5 anos, ou maiores, assim, mas é que a gente tem aquele padrão de operar crianças de 3 a 5 anos. Abaixo disso, ou paciente que tem infecção de urina, de repetição, dor para urinar, fica tendo rachaduras no pênis. Então, casos como esse têm indicação de se realizar a cirurgia. Quando que eu não posso operar um paciente? Quando o paciente está em vigência de infecção. Aquele pênis que eu mostrei que é da diabetes, eu não posso operar aquele paciente agora. Tem que recuperar, estabilizar. Tem que tratar, estabilizar para poder operar. Se ele tiver em vigência de alguma doença dermatológica, até tinha pedido para a Letícia ficar aqui por isso. Alguns casos de psoríase, que pode acometer o pênis também, que é um diagnóstico muito difícil para o urologista, porque o urologista não está acostumado com isso. Mas às vezes ele vem uma mancha no pênis, ele quer tratar, aí o paciente volta, não resolveu, aí eu tenho a Letícia por perto, né? Eu mando para ela, a gente resolve essa questão. E também tem alguns casos de líquen, que também a gente tem que tratar essas questões antes de tentar resolver, fazer a cirurgia. Crianças abaixo de 3 a 5 anos, só porque a família quer operar, não tem indicação. A gente tem que lembrar que o pênis está em desenvolvimento até a puberdade. Então, se a gente opera a criança, e dependendo de quem fizer a cirurgia, pode retirar muito prepúcio. E aí, quando ele crescer, pele. Pode faltar pele. Então, é esperar 3 anos da fimose fisiológica, ver se ela vai melhorar. Existem pomadas com corticoide que a gente passa, faz massagem sem agressão. Não é massagem fazendo isso, é massagem fazendo assim. Sem friccionar, né? Sem friccionar, porque eu quero soltar as fibroses que estão prendendo o prepúcio na glande.
Então, isso melhora até os 3 anos de idade. Então, não tem indicação de fazer cirurgia nesse caso. Perfeito. Benefícios do pós-operatório, né, com esses avanços. Quais são as melhorias percebidas pelos pacientes após a cirurgia? Principalmente com esse grampeador aí moderno. Com o grampeador é dor. O paciente não tem dor no pós-operatório. Ele não tem sangramento. Às vezes, assim, o sangramento que eu falo é ficar trocando curativo. Às vezes suja um pouquinho o curativo, coloca uma gaze ou outra. Não tem inchaço no pênis. Então, quando você manipula demais, faz aquela cirurgia tradicional, que você puxa a pele, solta, estica, não tá bom, tem que cortar um pouco mais. Então, você fica manipulando muitos vasos, microvasos que ficam abaixo da pele, isso provoca um edema, um inchaço. Então, o pós-operatório vai ser pior, ele vai ter muito mais dor. Então, a gente até recomenda, deixa a glande para cima, para diminuir o inchaço, para melhorar a dor. E com o grampeador, isso aí foi uma coisa que me surpreendeu, foi no congresso que eu fui em setembro. E eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha visto. E quando eu vi no congresso, eu falei, não, eu tenho que ter isso na minha vida. Porque eu tenho que oferecer isso para os meus pacientes, porque é qualidade de vida para ele. E para mim também. Porque assim, o médico, ele tem uma família. Ele quer fazer a cirurgia, ir para casa e descansar. Se ele vai para casa e o paciente que ele acabou de operar fica ligando toda hora para ele, é uma coisa ruim, né? Tanto para o paciente, que também não quer perturbar o médico, mas é uma obrigação. Se eu posso diminuir isso, é um benefício para nós dois. Com certeza. Tem que agradecer aos chineses que inventaram. Doutor, existem cuidados necessários durante o período de recuperação? Cuidados evitar relação sexual, óbvio. Quanto tempo? Mas para alguns não parece ser óbvio. Eu tenho um paciente que eu coloquei uma prótese de pênis e ele com 1 semana foi ter a relação sexual. 1 semana. Não tinha nem caído os pontos, nada. E qual que é o recomendado? Depois de 45 dias, uma prótese de pênis. Tá? Meu Deus. Na fimose, na cirurgia de postectomia, a gente recomenda que, geralmente, depois de 30 dias, que o médico liberar. Então, ele tem que ficar retornando no médico, ele observar, tá bem cicatrizado, não tá inchado, tudo bem. Com o grampeador, eu consigo liberar com 16, com 20 dias. Olha só. Para que tenha uma relação sexual. E, assim, lavar, deixar limpo, evitar relação sexual e... Esporte pode voltar a fazer... Geralmente, eu libero com 2 semanas. Um grampeador com 10 dias eu consigo liberar. Porque o pênis não vai estar inchado, ele não vai ter dor. Vamos pro bate-bola, doutor? Sim. Aqui umas perguntinhas com respostas rápidas para a gente poder contextualizar tudo que foi dito aqui hoje. Tem alguma imagem, doutor, que gostaria de veicular aqui ainda? Pedro, acho que tem a da cirurgia, como era feita antigamente. Vamos colocar, né, para a gente poder falar um pouquinho, para as pessoas que estão nos acompanhando ver o quanto evoluiu, né, doutor? Quanto trouxe benefícios, comodidade. Eu gastava 1 hora e 20 para fazer uma cirurgia. Olha só. Hoje em dia eu gasto 15 minutos. É comodidade para você, para o paciente. E eu acho que muito mais do que o tempo cirúrgico. A outra. Eu acho que muito mais que o tempo cirúrgico, doutor. Antes desse, é isso. O pós-operatório, né? Sim. O processo de recuperação, que é muito mais tranquilo, mais seguro para o paciente. Tanto que aqui mostra como que era a retirada da pele. Esse vermelho aí é o pênis já sem pele. Sim. Né? E aqui, olha a quantidade de pele que eu tinha que tirar, expor o pênis aos vasos linfáticos também, e depois fazer a costura, né? A sutura ali naquela região. Então, nesse tipo tradicional, que sempre funcionou, o pós-operatório é muito ruim. Sim, demora tem muito para tirar ponto. Demora muito para cair o ponto. Às vezes o ponto solta, cede, você tem uma ferida aberta que demora mais ainda para cicatrizar e sangra e tem dor. Então, sim, É um processo totalmente manual, né, doutor? Muito uma manual. cirurgia plástica mesmo. É uma cirurgia plástica e tem que ter muito cuidado. Você está tratando do bem maior ali do homem. Não dá para fazer de qualquer mais jeito. poderosa, né? A maioria deles. Vamos lá no bate-bola, doutor? Idade ideal para operar fimose? Crianças acima de 3 anos. E adultos não tem. A cirurgia dói? Hoje em dia, não. Tem anestesia? Tem anestesia.
Analgésico, A pós-cirúrgico. anestesia, eu esqueci de falar, existe 2 tipos básicos de anestesia. A gente pode fazer um bloqueio. A gente pode fazer um bloqueio na base do pênis para aqueles pacientes que são, assim, que não tem medo, né? Então, eu anestesio, o pênis fica totalmente anestesiado e o paciente fica acordado. Ou eu posso fazer anestesia no pênis e fazer uma sedação para o paciente dormir e quando ele acordar, tá tudo resolvido. Então, isso aí é uma coisa combinada entre o médico e o paciente para o melhor conforto dele. Então, a cirurgia em si não dói. Muito bom. Há casos em que a cirurgia não é recomendada? Em casos de doenças agudas, né? Quando tiver alguma doença em vigência no pênis, não tem indicação de fazer a cirurgia naquele momento. Ou se tiver alguma suspeita de um câncer, por exemplo, ou se de uma doença dermatológica ativa, tem que tratar, tem que fazer a investigação primeiro para depois fazer as cirurgias. E crianças que têm a fimose fisiológica, abaixo de 3 anos, não tem indicação de fazer cirurgia. Quanto tempo dura o procedimento, doutor, cirúrgico? O paciente entrar na minha sala e sair anestesiado, 25 minutos. Da minha parte, tecnicamente, 15 minutos no máximo. Muito rapidinho, né? Muito rápido. Com o grampeador, né? É bom lembrar. Um mito sobre fimose que você gostaria de desmentir nessa noite? Acho que um dos maiores mitos é dor, né? O paciente que tem aquele coisa que vai mexer no pênis dele, ele vai sentir dor e ele não vai suportar, então ele não quer tratar. Muitas vezes ele não vai no médico porque ele não quer que o médico veja ou que tenha sensibilidade. Uma das outras coisas, o que acontece? O prepúcio recobre a glande. E isso deixa a glande quietinha ali, quando ela é exposta, ela tem sensibilidade. Quando você tem a ereção, aumenta o fluxo de sangue e a glande é a parte mais sensível do homem. Quando você faz a cirurgia de fimose, ela diminui um pouco, mas não acaba a sensibilidade. Então, acho que da parte sexual esse é o maior mito, que falar que quem opera a fimose não tem mais prazer, porque diminui a sensibilidade na glande. Não, você vai diminuir. Tanto que é uma coisa que eu não falei, que pacientes que têm ejaculação precoce refratária, que já fez terapia, que já tomou remédio, que já fez fisioterapia e não houve melhora, a gente opera, tira o prepúcio, retira o prepúcio, deixa a glande exposta para diminuir a sensibilidade na glande e melhorar a ejaculação do paciente. É um dos tipos de tratamento para ejaculação precoce também. Perfeito, doutor. Muitos avanços, né? E muitas coisas sendo desmistificadas e explicadas para vocês essa noite. Doutor, qual mensagem final você deixaria para quem está nos acompanhando, que sofre com fimose, que conhece alguém que sofre, que ainda tem aquele receio, porque a gente sabe que para muitos homens, quando fala de fimose, de operar a parte íntima, é um tabu ainda, há um preconceito muito grande, né? Qual mensagem, doutor, deixaria olhando para aquela câmera ali? Eu acho que para as mães que estão nos assistindo, escutando, lembrar que existe a fimose fisiológica que melhora até 3 anos de idade. Então não é para ficar massageando desnecessariamente para não provocar um trauma, um machucado no pênis e piorar a situação. Pacientes que têm diabetes, que têm já uma inflamação, que acham que é uma coisa normal, devem procurar o urologista para fazer uma avaliação e comumente fazer o tratamento. Uma outra coisa que eu queria deixar de mensagem, como sempre eu falo, sou do Hospital do Câncer, é que os homens deveriam ter mais consciência, procurar realmente o urologista, porque a gente tem muitos casos no Hospital do Câncer que o paciente tem um caroço no pênis ou uma ferida e vai deixando passar, achando que aquilo ali vai sarar sozinho. E vai deixando aquilo ali cresce, toma conta de todo o pênis dele e quando chega no hospital eu tenho que retirar o pênis inteiro. Então, o homem tem que ter a consciência que tem que tratar da saúde. Não é só na hora que está doente. É isso aí, cuidar da saúde, porque traz qualidade de vida, previne doenças, para a parceira também, né, doutor? O homem já tem uma atividade sexual ativa, para a mulher também isso impacta muito. Muito. Falo que impacta na saúde do casal, né, doutor?
É isso, doutora Leitona sempre trazendo muita informação de qualidade para nós, novidades, a Clínica Enlapi sempre saindo à frente com tecnologias. O que esperar da Clínica Enlapi para 2025, doutor? O que vem de novo por aí? Vocês não param, né? Acho que a gente sempre tá querendo progredir aí na parte tecnológica. Acho que esse ano de 2024 foi bastante... Um ano marcante para vocês, né? Uma revolução, muitos investimentos. A gente tem ultrassom, né? O ultrassom que eu faço a biópsia transperineal, e com fusão de imagem, eu pego a ressonância, eu jogo dentro do meu aparelho de ultrassom e consigo fazer uma biópsia que não provoca infecção no paciente. A biópsia não precisa ser feita mais no hospital? Não. Olha aí. Na verdade, nunca precisou. É que é uma comodidade fazer no hospital. Só que eu faço com sedação, chamo um anestesista e a gente consegue fazer a biópsia com mais segurança e de uma forma mais eficaz, porque eu consigo, com a fusão da imagem, eu consigo ver onde está o nódulo específico e eu consigo exatamente retirar aquele fragmento que está com o nódulo mostrado na ressonância. Então é um avanço muito grande para a gente poder fazer um diagnóstico de um câncer precoce de próstata, por exemplo. Muito bom, sensacional, é isso aí. E aí a gente também tem, né, o Rezum, que a gente ia esquecendo de falar. Outro investimento. Que é o tratamento de câncer de próstata grande, próstata benigna, pacientes que têm dificuldade de urinar, mas que querem preservar a ejaculação. Faz a retração, né, doutor? Sim, ela coloca uma agulha dentro da próstata, com vapor de água eu consigo diminuir o tamanho da próstata. Muito bom. E com isso o paciente volta a urinar normalmente, sem prejudicar a ejaculação, porque o grande problema da cirurgia tradicional da próstata benigna é que o paciente tem uma ejaculação retrógrada, ele não consegue mais ejacular. Com o Rezum eu consigo manter isso. Perfeito, muito bom, doutora Leitone, parabéns pelos investimentos, né, pela busca incessante pela informação, por tecnologias para o nosso estado, por acreditar no potencial do Mato Grosso e trazer novidades sempre em primeira mão. Você que é um pioneiro em várias técnicas, o Rezum foi pioneiro, né? Sim. Esse ultrassom também foi pioneiro no Mato Grosso. O grampeador também, ele sai à frente mesmo. E eu fico muito feliz em ter você no nosso time. Doutor, para quem quer acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, qual é o seu Instagram? O Instagram é dr.aritone-menezes. Doutora atende na Clínica Enlapi. Trabalho junto com a doutora Letícia na Clínica Enlapi. E faz cirurgias aí em todo o estado, interior do estado, né, doutor? Sim, a gente corre o estado inteiro procurando ajudar as pessoas. Isso é muito bom. Parabéns pelo seu trabalho. Muito Obrigado. bom recebê-lo aqui mais uma vez. Vocês que nos acompanharam em mais uma transmissão, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você, que pode replicar essa informação com amigos e familiares. Alcance vidas, assim como você foi alcançada, compartilhando esse conteúdo. Eu espero vocês amanhã, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Até lá!